Então, gente, eu escrevi assim algumas coisinhas muito rapidinho, tá? Muito pouquinha coisa. Eu sempre me lembro, né, de uma frase do Cat que ele falou, não me lembro quando, que eu anotei, que eu tenho aqui bem grudadinha aqui comigo, que é assim, não nos citamos, só citamos estrangeiros. A última vez que eu estive no evento dele, eu lembrei ele essa frase, que eu acho muito boa e que eu acho muito importante. Mas nós estamos aqui, né, com tantos amigos e colegas, né, profissionais brasileiros, e todos estarão participando de alguma forma, né? Mas eu gosto de lembrar essa frase do Sérgio, porque ela me tocou muito. Ele falou isso há um tempo aí atrás. Mas então nós estamos com esse evento do Tudo Começa em Casa, que é um pré-encontro para um encontro que nós vamos ter na Paraíba, né, em João Pessoa, e ao final, possivelmente, a nossa colega, que é organizadora do evento de João Pessoa, ela vai estar aqui com a gente e falando, né, sobre esse evento. Vamos ver se ela vai trazer algum vídeo, alguma coisa, porque acho que nós não temos, né? Então, eu queria lembrar do próprio livro Tudo Começa em Casa, que o Winnicott, na abertura desse livro, ele coloca um poema do T.S. Eliot, que eu acho muito interessante. Tinho, tá? E eu vou ler, que é o seguinte: o lar é nosso ponto de partida. À medida que crescemos, o mundo se torna mais estranho, mais complexos os padrões de morrer e viver. Não o momento intenso, isolado, sem antes nem depois, mas uma vida ardendo em cada momento. Agora, esse livro aqui, o Winnicott, se não me engano, já estava morto, né? Então, o prefácio do livro é da Claire, mulher dele, Ray Shipper e Madeleine Davis. Então, eu vou ler o iniciozinho somente. Quando Donald Winnicott morreu, em 1971, deixou mais ou menos 80 artigos inéditos. Além desses, havia outros, publicados em livros e revistas, que já se tornaram difíceis de encontrar. Olha, esse meu livro é antiquíssimo e já era difícil de encontrar algumas coisas. Desses dois grupos, extraiu-se a maior parte do presente volume, que é o Tudo Começa em Casa, né? Mas, à medida que as sessões tomavam forma, alguns artigos do livro foram acrescentados à guisa de fechamento, né? Para poder realmente levar adiante. Ainda no índice desse livro, eu estou trazendo agora essa questão porque é uma questão que está assim, muito atual, né? O Winnicott traz psicanálise e ciência, amigas ou parentes. Eu aconselho a lerem essa parte da introdução do livro, principalmente em face da postura da postura até pouco científica de uma determinada doutora em um livro publicado recentemente, né, a respeito da psicanálise. Eu não discordo dela em algumas coisas, não. Quer dizer, eu discordo dela em tudo, desculpe, né, doutora? Mas eu não estou muito preocupada se a psicanálise é ciência ou não é ciência. Eu tenho a preocupação de cuidar da pessoa que me procura para ser cuidada,
tanto que há muito tempo que eu me coloco como cuidadora, né? E às vezes eu fui muito criticada até por isso, né? Mas nós estamos aqui reunidos, né? Com Sérgio Ked, com Ana Lila. Ana Lila, é Lejarraga ou é Lejarraga? Por favor. Depende como pronuncie. No espanhol se pronuncia Lejarraga e aqui se pronuncia Lejarraga. Então, eu vou pronunciar Lejarraga. Tá certo, tá certo. Então, nós temos o Sérgio Ked, Ana Lila Lejarraga, para nos falar de algumas ideias, né? Do Winnicott nesse livro Tudo Começa em Casa. E eu vou começar pela dama, né? Eu vou a dama tem muitos títulos, então prestem atenção. Ela é psicanalista do CPRJ, ela é professora aposentada da UERJ, que é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro. Ela é doutora em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ. Ela é pós-doutora em psicologia clínica na PUC de São Paulo, autora dos livros, entre outros, O Amor em Winnicott e Sexualidade Infantil e Intimidade. Está, Ana Lila, pode começar. Primeiro as damas. Tá bom. Então, antes de tudo, eu quero agradecer o convite tão simpático da Fátima e dizer que estou super orgulhosa de estar aqui na mesa com Ana Melgaço e Sérgio Kedi, porque eu conheci eles teoricamente naquele livro Winnicott 50 anos depois, que havia um texto da Ana Melgaço sobre a loucura e um texto de Sérgio Kedi sobre análises especiais, sobre clínica, que eu cansei de usar com meus alunos. Então, bom, para mim é uma honra estar com vocês dois, né, pessoas que eu admiro muito, né? Bem, o título que eu dei foi A Família, a Intimidade e a Causa, né? Então, embora o termo família, né, não constitua propriamente um conceito psicanalítico, é inegável o valor que Winnicott lhe atribui, né, na sua concepção do amadurecimento psíquico e na conquista de capacidades fundamentais de uma subjetividade saudável. Tanto que no texto Família e Maturidade Emocional, Winnicott questiona a possibilidade de um indivíduo atingir a maturidade emocional fora de um contexto familiar. Então, sabemos que a tarefa materna inicial, né, de atender às necessidades emocionais do bebê, se prolonga nos cuidados da família, tanto satisfazendo as necessidades infantis da dependência, como proporcionando uma via para que a criança possa habitar círculos mais amplos. Bom, sabemos, né, que falar de família no contexto atual leva muitas vezes a perspectivas conservadoras, retrógradas, tradição, família e propriedade, né, de pensar que a família só é a família tradicional, patriarcal, do casal heterossexual, em que a mulher é dependente, submissa, toda essa visão que não é a de Winnicott, né? E quando falamos de família, o que aparece em primeiro plano são as profundas mudanças, transformações históricas e sociais da organização familiar. Como diz Giddens, as mudanças nos hábitos sexuais e nas famílias talvez sejam as transformações mais significativas do mundo contemporâneo. Então, bom, fazer uma breve descrição, temos famílias ampliadas, mães e pais que casam novamente, filhos que se relacionam com namorados de mãe e pai, surgem novos vínculos que ainda não têm denominações apropriadas e que também não podem ser entendidos simplesmente pela noção de substituto, né? A namorada do pai seria substituta da mãe? Não necessariamente. Com frequência se trata, para a criança, de vínculos totalmente inéditos. Temos também famílias homoafetivas, monoparentais, dois ou mais pais e mães, né?
pais de sexo não binário. Então, seria muito difícil distribuir as funções maternas e paternas em termos de gênero, né? E temos todo o terreno das tecnologias de reprodução, né? Esperma anônimo, óvulos doados, barrigas de aluguel. Então, os laços de sangue biológicos parecem perder valor para definir a família. Tradicionalmente, em psicanálise, isso porque eu fiz uma pesquisa rápida na web, família e psicanálise, né? Aparece a definição de família como a cena em que se desenrola o drama edípico, como um núcleo a partir do qual se constitui o sujeito, né? Mas sabemos com Winnicott que a subjetividade tem aspectos fundamentais que não decorrem do conflito edípico. Todos os que aqui trabalham com Winnicott sabem. Integração, contato com a realidade, desenvolvimento do sentimento de si mesmo, do self, desenvolvimento da criatividade, da capacidade de estar só, as experiências transicionais em toda a sua abrangência e a capacidade de usar objetos, de perceber a objetividade do mundo e sua alteridade. Então, claro que o complexo de Édipo tem seu valor teórico inegável, permitindo explicar muitos episódios da vida familiar, fantasias incestuosas, variados sintomas, mas não pode ser considerado causa última da constituição subjetiva, nem o nó essencial da família, né? Por outro lado, essas profundas mudanças nas organizações familiares, no mundo contemporâneo, deveriam levar-nos a reformular alguns aspectos do complexo de Édipo, já que este foi teorizado em termos de oposições binárias, mãe e pai com lugares totalmente diferenciados, polarizados, opostos, amor e ódio, e outros pares antitéticos. Assim, acompanhando o pensamento de Winnicott, entendo que a importância da família como essencial para o desenvolvimento da subjetividade não significa nos remetermos ao Édipo, ou pensar que o Édipo é o núcleo básico da organização familiar. Quando Winnicott afirma, como eu mencionei há pouco, não sei se cheguei a mencionar, que a família da criança é a única entidade que pode dar continuidade à tarefa da mãe, atendendo às necessidades infantis de habitar espaços cada vez mais amplos, entendo que essa tarefa familiar se vincula principalmente com a qualidade da comunicação emocional que se estabelece, com o caráter íntimo e confiável das relações entre seus membros, o que nos remete à questão da intimidade e da casa familiar. Então, o que significa intimidade? Eu dei uma olhada no dicionário Novo Aurélio, né? E as definições são que está muito dentro de íntimo, né? Que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial ou afetuoso, estreitamente ligado por afeição e confiança, que se passa ou atua no interior da família ou entre pessoas muito chegadas entre si, âmago, cerne. Vemos então que a intimidade remete a algo que é próprio de cada que age do interior, e também afeição, confiança e laço próximo, contraposto ao distante e ao exterior. Bem, a noção de intimidade percorre implicitamente toda a obra de Winnicott, apontando para um tipo especial de comunicação com o outro, né? A forma mais primária desse contato íntimo, experiência de mutualidade do bebê com sua mãe, uma comunicação silenciosa inicial, predominantemente corporal, baseada na reciprocidade dos corpos, na experiência física. Essa mutualidade, propiciada pelos cuidados amorosos maternos, consiste numa comunicação corporal, afetiva, íntima, que independe da linguagem. Mãe e bebê constroem, isto tem que ser construído, né? Um tipo de experiência de intimidade, uma sintonia afetiva, nas palavras de Daniel Stern, que permitem ao bebê desenvolver segurança e confiabilidade no laço com outro, dotando o mundo de valor e sentido.
A mãe possibilita que o bebê desenvolva sua onipotência criativa de se sentir o criador do mundo, porque ela está sensivelmente adaptada ao bebê e faz com que ele tenha a ilusão de que aquilo que ele encontra na realidade foi por ele criado. O reconhecimento da mãe do seu bebê, na sua função especular, é fundamental para que o bebê comece a se sentir real e existente, e também para que possa desenvolver o sentimento de acreditar em, ou seja, o sentimento de confiança no mundo humano. No momento posterior, tudo isto os winnicottianos já sabemos, né? Mas a mãe começa a falhar nessa adaptação tão incondicional, iniciando-se o necessário processo de desilusão do bebê. A desilusão do lactente, a diminuição de sua onipotência, o leva a perceber que a realidade não é inteiramente criada por ele, o que permite uma adaptação parcial ao mundo exterior, desenvolvendo a transicionalidade. Com o uso dos objetos transicionais, que, como sabemos, são paradoxalmente subjetivos, né, criados pelo bebê, e objetivos encontrados na realidade compartilhada, né? Então, com esse uso, o bebê começa a perceber a externalidade dos objetos e diminui sua onipotência ilusória. A aceitação parcial da realidade externa não é traumática, porque o bebê vai se adaptando gradualmente, né, aceitando algo da alteridade do objeto, sem deixar de criar ilusoriamente o mundo. O jogo de ilusão-desilusão, pano de fundo da transicionalidade, permite ir descobrindo a realidade prazerosamente através do brincar criativo. Entretanto, né, o uso dos objetos transicionais é uma experiência intermediária até a total aceitação da alteridade, já que a diferença do outro ainda não é cabalmente reconhecida. Para aceitar a existência independente dos objetos e, portanto, sua alteridade, é necessário que o bebê adquira aquilo que Winnicott nomeia a capacidade de usar um objeto, ou seja, percebê-lo como externo e não como mera projeção, né? Para poder usar um objeto, ou seja, reconhecê-lo como real e disponível para o uso, o lactente precisa destruir o objeto que, ao sobreviver, demonstra sua autonomia e sua existência independentes. A noção winnicottiana de destrutividade se refere a uma destrutividade potencial, interna, que acontece na fantasia do bebê. Trata-se da destruição do objeto subjetivo, criado ilusoriamente pelo bebê. E uma vez que esse objeto sobrevive externamente, torna-se independente e real. Essa destrutividade, contudo, não aspira a destruir o outro, nem a si mesmo, consistindo numa fantasia, talvez ingênua, que poderia ser descrita nos seguintes termos: se eu fechar os olhos, você deixa de existir, eu te destruo. Mas se eu os abrir e você ainda estiver aí, devo aceitar que você existe independentemente de minha fantasia. Quando a criança aceita que o outro tem uma existência na realidade compartilhada, ganha um sentido renovado de conexão com ele. Então vemos que a ilusão e a destrutividade desempenham um papel fundamental na constituição da realidade. A ilusão é a porta de entrada para que o contato com a realidade se torne significativo e prazeroso. E a destrutividade permite perceber o caráter objetivo e autônomo da realidade, reconhecendo a diferença do outro, o que possibilita a relação objetal totalmente dita. A intimidade na família, tanto do ponto de vista do bebê, que está em processo do amadurecimento, quanto da criança, do jovem ou do adulto, é fundamental para fortalecer e desenvolver o sentimento do self. A intimidade familiar constitui, assim, um dos principais espaços de aceitação da alteridade, do outro diferente,
ao mesmo tempo em que o reconhecimento mútuo permite a expressão do self com toda a sua singularidade, renovando os sentidos de si. Estou falando, logicamente, de experiências transicionais, de poder brincar no seio da família, de ser reconhecido e aceito como um ser singular, podendo cada criança expressar, como diria Bolas, seu idioma pessoal, ao mesmo tempo em que se exercita e aprende a aceitar a diferença do outro. A família abre para o indivíduo um lugar no grupo onde se ensaia o delicado equilíbrio entre espontaneidade e aceitação do outro e complacência. Embora a experiência de intimidade familiar constitua uma zona de conforto e proteção, também sabemos que se trata de um espaço conflitivo de amores e ódios e muitas vezes fontes dos mais intensos sofrimentos psíquicos. Não podemos ignorar a ambivalência de sentimentos de um modo geral e também as variadas formas patológicas que adquirem as configurações familiares, com laços de dominação e submissão, com formas perversas do abuso do outro. Intimidade familiar não é garantia por si mesma de laços saudáveis. Entretanto, a ambivalência, a agressividade, os ciúmes, a rivalidade, que são parte intrínseca das relações próximas, íntimas, e que constituem sentimentos inerentes aos laços familiares, são também a oportunidade de desenvolver e exercer a capacidade de concernimento, de fazer reparações, de ser capaz de perdoar as infidelidades dos outros. Esse exercício do círculo benigno, de atacar e reparar, dura pela vida inteira. E é na intimidade familiar, quando os vínculos são saudáveis, que se desenvolve o afeto e o concernimento com o outro diferente. Winnicott também se refere à família como a retaguarda, em termos de confiabilidade e proteção, onde o adolescente ou o jovem pode retornar, voltando a ser dependente, tanto em sonhos ou fantasias, como na realidade compartilhada. Esse retorno ao contexto familiar, a meu ver, seria principalmente a possibilidade de voltar a usufruir da intimidade familiar, tanto no sentido da capacidade de estar só, intimidade consigo mesmo pela introjeção das figuras parentais confiáveis, quanto no sentido mais concreto de retornar ocasionalmente à casa familiar, espaço íntimo e afetivo onde o indivíduo pode se reabastecer emocionalmente. Bem, o poeta e filósofo Gaston Bachelard, desde uma outra perspectiva teórica, articula a noção de intimidade com o espaço concreto casa. Para Bachelard, é pela imaginação que a realidade material da casa adquire valor e se torna elemento essencial na constituição da subjetividade, criando as raízes do homem no mundo. A casa constitui nosso primeiro universo, e seus cantos, cheiros, esconderijos e particularidades suscitam nossa imaginação e devaneios, colorindo e dando novos valores à realidade material do espaço casa. A casa seria um elemento próximo dos cuidados maternos confiáveis, deixando de ser um espaço físico neutro para adquirir características humanas e se tornar lugar de proteção, intimidade e acolhimento. Essas são palavras de Bachelard, né? A casa, espaço concreto em que a família habita, contribui com seus cheiros, cantos e objetos para desenvolver a experiência da intimidade. Vimos que a comunicação íntima inicial do bebê e sua mãe, baseada na confiança, tende a se estender para contatos íntimos com outros integrantes da família. Do mesmo modo, a experiência da intimidade também se estenderia do ambiente mãe
para o ambiente material da casa, que, como diz Bachelard, torna-se um espaço de conforto e intimidade. Assim, os objetos e particularidades da casa, coloridos pela imaginação, pelas lembranças e sonhos, tornam-se objetos familiares que contribuem para as sensações de pertencimento, segurança e intimidade, fortalecendo o sentimento do self. A família, que habita um espaço íntimo e confiável, a casa, permite ao indivíduo passar de ser um bebê no colo da mãe para se integrar em círculos sociais cada vez mais amplos, para se inserir na vida social e institucional. A criança vai frequentar a escola, a creche, o playground, onde se inicia a vida social e onde é preparado para exercer o modo de vida democrático. Além do processo de aprendizagem, são imprescindíveis na creche e na escola os laços com os pares. Temos aqui uma figura de fundamental importância nesta travessia, a figura do amigo. Segundo o psicanalista argentino Ricardo Rodolfo, a amizade seria uma instância de subjetivação, entre outras, que não pode ser reduzida às figuras familiares, a figura do irmão, por essa questão do substituto, podendo ser entendida como uma ponte entre o âmbito do familiar e os círculos sociais mais amplos. O vínculo de amizade constitui um laço de intimidade sem apoio no familiar. Logicamente que estamos falando de mais um passo no desenvolvimento da transicionalidade, que passaria de ser a primeira possessão no eu para o pleno contato afetivo com o outro diferente. Entendo que o processo, que falei há pouquinho, do uso do objeto, tem diferentes graus. Uma coisa é para o bebê começar a reconhecer que existe um mundo objetivo fora de sua onipotência criativa, começar a distinguir fantasia e realidade, e outra chegar ao total reconhecimento da diferença do outro. O reconhecimento e aceitação da alteridade é um trabalho para toda a vida. Com muita frequência na clínica, a gente se depara com sujeitos adultos com muitas dificuldades de perceber as diferenças subjetivas, e de aceitar que o outro, o amigo, o parceiro, amoroso, o que for, seja outro, diferente de mim. Na infância, e especialmente na adolescência, o amigo constitui um elemento não familiar no seio da família e também, paradoxalmente, um elemento familiar no seio do mundo lá fora. É alguém que perde seus traços estrangeiros e se torna parcialmente familiar, podendo mitigar a hostilidade potencial de um meio não familiar. O lugar particular que o amigo ocupa, ao mesmo tempo que protege o sujeito dos desafios e infidelidades do mundo externo, funciona também como ponto de apoio e compreensão frente às asperezas familiares. Trata-se de uma ponte entre a família e os círculos mais amplos, fora de casa, já que o amigo ajuda decisivamente na saída para o mundo verdadeiramente exterior, essencial para o crescimento emocional. A experiência transicional, que se inicia na mutualidade mãe-bebê, quando o bebê começa a brincar com a mãe, percebendo algo de outredade nela, e se continua no brincar posterior no seio da família, vai dar um passo a mais na experiência de amizade. Na amizade, a exterioridade do outro é mais radical que a diferença dos membros da família, porque o amigo é de fora da casa, não familiar, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, torna-se familiar pelo caráter de intimidade conquistada. O amigo íntimo, o irmão de sangue, que adquire sua plenitude na adolescência, desempenha papel crucial para o jovem se lançar ao mundo,
sendo amigo alguém muito próximo, quase igual, quase um duplo, mas também outro radicalmente diferente. Provavelmente, essa peculiar natureza da amizade se torne também fundamental no envelhecimento, pois quando os laços e obrigações com o mundo de fora afrouxam, o amigo permite manter contato com a exterioridade, mas com a segurança e a proteção da intimidade que nem sempre a família pode oferecer. Então, assim, né? Detalhando mais a sequência dos círculos, eu diria: bebê no colo da mãe, bebê ou criança no seio da família, interagindo com os outros membros familiares, criança na creche e na escola, interagindo com colegas e professores, crianças e adolescentes aprofundando amizades e se lançando ao mundo. E o fio que perpassa e vai costurando esses círculos deriva da frágil e delicada trama da intimidade e da confiança. É isso, gente. Obrigada. Então, muito obrigada e por esse, como sempre, esse belíssimo trabalho. Agora nós vamos ouvir o Dr. Sérgio Kedio, que é psicanalista da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, onde ele fez a formação dele. Ele é fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais e também do Grupo Mineiro de Winnicott, né? Ele é psiquiatra da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e como a Ana Lila bem lembrou, né, eu fui até buscar meu livro, né, no livro Winnicott, 24 anos depois... 24, não 50. Não, eu achei aquilo assim, nossa, mãe, Porque eu trazia o livro, eu não tenho mais. Eu usava demais, emprestava a todo mundo e não tenho mais. Porque foi do evento que eu e Júlio organizamos, eu, Júlio, Maria Bittencourt, algumas pessoas, nós organizamos o evento Winnicott 20 anos depois, mas o livro só saiu 4 anos depois, então saiu chamado Winnicott 24 anos depois, e tem nesse livro, tem esse trabalho do Sérgio, né, o setting e as análises especiais. Eu tenho a impressão que foi o primeiro trabalho dele assim, publicado, né? Aí, dali em diante, ele já publicou vários, é que ele não quis dizer para a gente, né? Olha, além disso, homenageando o irmão dele que está aqui, ele, além disso, ele é filho da dona Dora, do senhor Abdala Quete. Não era para falar, não, isso foi brincadeira. Já perguntou do meu currículo, eu falei que essa era uma parte importante do meu currículo, ser filho da dona Dora e do senhor Abdala. Notei, mas como, né? O Sérgio está aí, né? Não, o Sérgio não, o primeiro nome do seu irmão, agora eu esqueci. Agora Roberto está aí eu resolvi falar, né? Que vocês dois são, né, da dona Dora, do senhor Abdala Quede, né? Que nos trouxeram ao mundo esses dois homens preciosos, né? Que eu conheço os dois há muitos anos, são pessoas muito queridas. Então, com a palavra, doutor Sérgio. Bom, acho que realmente essa brincadeira valeu, porque nada mais começa em casa do que o nome do pai e da mãe, né? Ou seja, é algo assim que realmente eu tenho muito orgulho disso. Falar depois dessa aula, dessa maravilha de apresentação da Ana Lila, é algo muito difícil, né? Mas como eu realmente sou corajoso, vou enfrentar isso. Ana Lila, você tem uma coisa muito importante, que é o seu nome. Lila foi uma pessoa muito importante na nossa infância, na nossa vida. Era uma prima muito querida, que as filhas eram da minha idade, né? Então foi uma convivência muito próxima.
Então, só o seu nome já desperta em mim, por exemplo, muita coisa boa, né? Que coisa, eu gostei muito disso. E estar falando aqui pelo Rio de Janeiro também é outra coisa. Eu acho que a gente tem tudo, tudo começa em casa, né? Minha vida profissional, minha casa foi o Rio de Janeiro, sem dúvida, né? Eu estudei na Faculdade de Medicina, manter um contato nacional, manter um contato estreito com meus colegas de turma, tem até uma aqui, a Cristina. Então, a minha vida analítica, psiquiátrica, toda feita no Rio de Janeiro. Ontem eu assisti uma live, né, dos 85 anos do Instituto de Psiquiatria, e gostei muito porque o Benilton Bezerra, na apresentação dele, conceituou saúde mental com o conceito de Winnicott, que a vida vale a pena. Então, eu fiquei muito satisfeito com isso. E várias coisas aconteceram hoje, de tudo começa em casa. Eu recebi um convite de um senhor mais velho do que eu, chamado Célio Belisário, para ir comer na casa dele um prato que o pai dele fazia com meu pai quando faziam caçadas, né? E eu não pude ir por causa da gripe, senão eu teria aceito isso com certeza. Então, são coisas assim do começo, parece coincidência. Mas a psiquiatria, eu dei o título ao meu texto sobre o Tudo Começa em Casa, Vivências de um Psiquiatra Psicanalista. Juro que não sabia da manifestação da divulgadora científica que tenta denegrir a psicanálise. Denegrir, não. Denegrir é elogio. Tenta menosprezar e desvalorizar a nossa vida, nosso trabalho, ao qual dedicamos toda a nossa história, né? Então, a psiquiatria nos coloca diante de situações diretas e sem disfarces. Talvez seja o melhor lugar para observar e ver conceitos psicanalíticos que nos consultórios demandariam anos de análise, principalmente as atuais, que são de baixa frequência. Trabalhei anos em hospitais psiquiátricos de serviço público e pude atender diariamente pacientes em situações trágicas, que, segundo Corrucci, as vivências são uma questão de vida ou morte. Os psiquiatras de linha biológica usam sintomas para fazerem diagnósticos, mas para observar o que vou descrever, o psiquiatra precisa ser psicanalista. No caso, um analista que transita pelas teorias de Winnicott e considera o ambiente como determinante do que será o desenvolvimento humano. Acho que a psicanálise se enriquece muito quando usa reflexões baseadas em situações que ultrapassam o setting analítico. Vou basear minha apresentação, data vênia aos detratores, em casos atendidos na minha prática e contar como me impressionaram, a ponto de me dispor a fazer entrevistas, buscando ter uma ideia do que determinava psicologicamente as atitudes de 2 filhos que cuidavam de mães psicóticas e muito comprometidas. Apesar de observar esses detalhes, houve um período que eu fiquei muito impressionado com isso, que eu fantasiei fazer uma pesquisa sobre filhos de psicóticos, né? Mas psicótico mesmo, né? Assim, tratados com internações psiquiátricas e tal, mas nunca consegui, nunca tive talento para trabalhar com estatísticas, então não fiz. Apesar de observar esses detalhes raramente valorizados no ambiente psiquiátrico, não consegui fazer pesquisa mais amplas, mas para o objetivo desse texto, creio mais do que suficiente para argumentar a pertinência de tudo começa em casa. Então, a dupla era Dona Maria e seu filho Manuel. Recebo essa paciente para consulta no hospital. Estava limpa, mas não alinhada, deixando claro que não se preocupava com a aparência. Visivelmente doente, com alguns movimentos involuntários, provavelmente por uso crônico de neurolépticos
e discursos incoerentes. Né? É a ciência baseada em evidência, né? O tático neurolético, que ele vai fazer diminui o delírio, mas e o resto? Né? Em suma, uma paciente crônica, já em uma fase da vida na qual não se vislumbrava qualquer mudança, talvez vítima de uma psiquiatria asilar, cujo único objetivo era calar os pacientes. Sempre questionei se essas práticas conseguiam, pelo menos, melhorar os sintomas delirantes e alucinatórios. Estava acompanhada pelo filho, que a tratava com todo respeito. Perguntava o que ela queria e fazia carinhos em sua cabeça. Nesses momentos, a paciente sorria. Perguntei para ela sobre o filho e, para minha surpresa, ela me relata, né, num português difícil, eu traduzi, que ele passava a semana toda na roça, onde era lavrador e plantava milho, que trazia e vendia nos fins de semana. Mas quando estava com ela, mãe, era muito carinhoso e fazia com que seus netos e nora a tratassem muito bem. Fiquei intrigado com a dedicação de Manuel. Esse tipo de relação se manteve por vários meses. E então propus que ele viesse em outro dia para conversarmos. Isso aconteceu e fiquei muito alegre com essa entrevista, pois contou-me coisas com as quais pude fazer várias articulações com as teorias escolhidas por mim. Falei que o chamara, pois me impressionaram muito o carinho e os cuidados que ele dispensava à mãe. Manuel não teve estudo, pois fora criado no mundo rural, e imagino que sabia ler apenas o essencial. Sua idade era em torno de 30 anos, casado e com vários filhos. Mudara para a cidade porque queria que as crianças estudassem. Contou-me que sua mãe tinha problemas mentais desde sempre, mas tinha sido uma ótima mãe. Era uma fera para defendê-lo em qualquer situação, e que, dentro de suas possibilidades, tudo fez por ele. O pai não entendia que a esposa era doente. Quando ela piorava mesmo, ficava agressiva com as pessoas, mas os carinhos para com ele aumentavam. Era francamente psicótica. Nessas circunstâncias, era levada pela prefeitura para os hospitais psiquiátricos e sempre voltava um pouco menos falante, mas sempre boa para ele. Brincava com ele, cantava para ele, tudo fazia para fazê-lo feliz. Tudo isso com sotaque caipira e com português do mundo rural. Disse-me com orgulho que ela sempre o estimulara a ir para a frente. Conseguiu um pequeno pedaço de terra, onde plantava, e nos finais de semana, olha que coisa bonita, fabricava algodão doce e pipoca para vender nas praças de uma cidade satélite de BH. Levava seu filho mais velho para ajudá-lo, ou sua esposa, deixando os meninos com sua mãe, que cuidava da segurança deles. Manuel era um homem alegre. Me impressionou que ele tinha muito orgulho de si mesmo e se sentia um vencedor, e demonstrava uma grande gratidão pela mãe. Passou-me a convicção de que amava a vida. Eu não conseguia ver essa senhora com as características descritas pelo filho, pois era muito comprometida, apresentava movimentos involuntários na boca e pronunciava mal as palavras. Quero realçar as diferenças marcantes entre a minha observação direta da paciente com a mãe descrita pelo filho. Realço que ela olhava o tempo todo das consultas para ele de forma interpretada por mim como de embevecimento. Ela tinha um olhar impressionante. O outro caso foi Dona Elvira e seu filho Alisson. Atendi Dona Elvira, que já era paciente do ambulatório, e fora diagnosticada como uma PMD. Na época, a gente usava o termo PMD, apesar de já estar transtorno bipolar nascendo. Tinha episódios de mania e depressão. Nunca a vi em crise, mas parecia sempre muito deprimida, calada e sempre me respondia de forma monossilábica. Alisson era um homem jovem, muito educado,
e com escolaridade técnica completa. Bem vestido, mas tinha um comportamento em relação à mãe muito parecido com o de Manuel. Engraçado que na próxima consulta veio André, muito parecido com Alisson, e dispensando à mãe o mesmo tratamento. Fiquei sabendo que eram irmãos com apenas 1 ano de diferença. Com o tempo, pedi a Alisson que fosse falar comigo. Explicou-me que ele e o irmão cuidavam da mãe. Tinham comprado um pequeno apartamento para ela, com todo o conforto, e contrataram uma moça que lhe fazia companhia. A doença da mãe nunca a impedira de cuidar bem dos filhos. Quando podia, trabalhava e os ajudava. O pai era ausente, caíra fora da relação, mas manteve a casa. Descreve ele e o irmão como grandes amigos e sócios. Tinha uma pequena empresa de peças de automóveis. Todos os fins de semana se reuniam, buscavam a mãe para ficar com eles. Gostava da vida dele e demonstrava alegria de viver. Contou-me que deviam tudo à mãe, pois, apesar de sua doença grave, mesmo às vezes não conseguindo, pedia às suas irmãs para que cuidassem dos meninos, mas do jeito dela. E expressava claramente uma grande admiração pela mãe doente mental. Em ambas as situações, fiquei comovido e demorei anos para escrever sobre essas situações. Minha intenção primeira quando fiz as entrevistas. Acho que ambas ilustram relações mães-bebês exitosas, apesar de 2 mães completamente adoecidas. Isso que me intrigou muito. Estimulado pelo tema, resolvi correr o risco de tentar especular o que ocorreu nesses casos, né? Que é uma especulação. O doutor Davi Zulay, que foi nosso aí da Sociedade do Rio de Janeiro, ele dizia que o analista era bom quanto mais inventava e fantasiava, né? Então, é livre, né? Então, vamos em frente. Descrevi 2 homens, filhos de mães muito perturbadas e com doenças mentais muito bem diagnosticadas, mas que conseguiram passar amor e cuidados emocionais para seus filhos. Optei por experiências bem-sucedidas e de casos com final feliz, querendo mostrar que existe algo acima de sintomas e das aparências. Vou tentar argumentar sobre essas capacidades humanas. O ser mãe como alguma coisa atávica. Eu não sei lá se existe isso, né? Mas é possível que sim, né? Sempre defendi que o ser mãe, sem qualquer romantismo ou idealização, é o ponto culminante da sexualidade feminina. Mesmo a mulher que nunca teve filhos, com certeza os fantasiou e os desejou. Afirmo que todo ser humano pensa em sua capacidade de gerar outro ser humano. Nas mulheres, isso fica mais explícito, até porque algo biológico ocorre todos os meses, deixando-a pronta para a concepção. Não creio ser possível algo dessa monta não ter correspondência psíquica. Acho que os homens também são sensíveis à capacidade de engravidar uma mulher. Por mais que se opte por não ter filhos, acredito que engravidar, fantasiar ser mãe e pai e se perceber capaz de gerar um semelhante faz parte da completude narcísica, o gerar algo meu e com as minhas características. Narcisismo é coisa séria. Manuel de Andrade, o Vitor, né, ele é um metapsicólogo de primeira grandeza, né, talvez o maior teórico brasileiro no momento, apesar de estar doente. A passagem, então, ele diz, né, que a passagem do narcisismo primário para o secundário coincide com o que o Winnicott descreve como a transformação do objeto subjetivo em objetivo. Eis a questão. A passagem de uma posição para outra é fundamental. E isso só é possível com uma mãe capaz de perceber a existência do bebê e permitir que ele trilhe seus próprios caminhos. A mãe boa permite que o bebê a crie e a sinta como sua propriedade.
Vendo pelo vértice do narcisismo, a mãe responde às necessidades do bebê e vai permitindo que, aos poucos, ele vá tendo experiências suportáveis de realidade do ambiente como ele é verdadeiramente. Imagino que aí esteja o pulo do gato. O que acontece nesse período transicional, onde o meio termo entre o externo e o interno desenvolve ou não? Aqui as mães são fundamentais. A passagem do narcisismo primário para o secundário, onde o mundo das relações começa a predominar. Em caso de falta materna, o bebê volta para a situação anterior e se fecha em um mundo de isolamento que jamais poderá ser apaziguador. Aqui está a origem dos borderline. Dona Maria foi diagnosticada como esquizofrênica. Mas vejam que coisa, incluiu Manuel em seu mundo isolado. Só tinha olhos para ele, seu bebê e seu fruto, um pedaço dela. Mas algo aconteceu. Talvez seus restos de ego que permitiram que ele seguisse em frente e pudesse usar esse fascínio da mãe como propulsor de autoestima e da percepção de alegria. Em Alisson, presumo que essa passagem tenha sido mais fácil, pois, classicamente, PMD é menos regressiva do que a esquizofrenia, pois Dona Elvira era uma pessoa deprimida, mas tinha um olhar doce, e sua dedicação e cuidados com os filhos provavelmente foram alimentados por esse olhar. Fazia a irmã cuidar dos meninos do seu jeito e ficava em cima, mesmo nas crises. O olhar materno é decisivo. Os bebês são espelhados por esse olhar, constituem-se pelo olhar da mãe. Então, provavelmente, ambos, quando viam, não viam a mãe doente, viam a eles mesmos refletidos, né? Provavelmente, essa foi a grande explicação que eu achei para duas crianças, filhas de pessoas tão comprometidas, poderem sair muito bem na vida. Winnicott, em seu Cérebro e Trabalho, 67, nos mostra com clareza como isso acontece. E realça que, através do olhar, o bebê percebe e assimila as emoções e as trocas afetivas com a mãe, provavelmente ligadas à capacidade empática, e diz que isso não acontecer, se isso não acontecer, o bebê só vai ver o rosto da mãe. Eu atendi um rapaz há anos que a mãe não sorria para não ter rugas. Então, ele nunca tinha visto um sorriso da mãe. Andrade fala disso também, mostrando que não é só o olhar, mas outros movimentos da mãe, como o ritmo cardíaco e os movimentos respiratórios. Não podemos apenas acreditar em mágica, a mãe boa e etc. Tem uma série de sinais que o bebê capta, que estão presentes. Nos dois casos descritos, pude ver o olhar dessas pacientes mães para seus filhos. Impressionante. Maria me passava uma verdadeira fascinação por Manuel. Daí viajei e construí que ainda o olhava da mesma forma como fez quando ele era um bebê. Nunca deve ter conseguido, por sua própria rigidez esquizofrênica, mudar esse olhar. Mas alguma coisa não o manteve preso nisso. Conseguiu se desenvolver em outros aspectos e, dentro de seus limites pessoais, transformou-se em uma pessoa muito bem-sucedida. Imaginei que o olhar de amor da mãe propiciou que se desenvolvesse sem medo. Como ela era muito afastada da realidade objetiva, inferi que ele tenha podido brincar e fazer suas invenções sem medidas educativas ou repressoras. Eu me divertia quando me contava as atitudes na praça vendendo pipocas e algodão doce. Brincava, fazia caretas, de vez ou outra fazia concurso entre crianças e oferecia um de graça. Não tinha qualquer vergonha de si mesmo. Elvira era calada, respondia sempre com monossílabos às perguntas, mas seu olhar, como já disse, era de paz e tranquilidade. Os dois filhos mostravam maturidade, falavam com firmeza e não tinha dúvida sobre o valor da mãe.
Alice contava que sofriam com as internações da mãe, mas sabia que ela sempre voltaria. A tia os ajudava muito, mas funcionava sob a orientação dela. A pergunta aqui é a seguinte: sendo a mãe portadora de um transtorno bipolar tipo 1, que se caracteriza por oscilações de humor, da mania e depressão, como conseguiu criar 2 filhos integrados e estáveis? Sabemos que as instabilidades maternas são catastróficas, criadoras de estados de medo constante e de não crença na constância da vida. Mas com Elvira e Alisson não funcionou assim. Minha conclusão para os dois, que a parte amorosa nunca foi perdida. Os outros aspectos da educação foram deixados de lado e ambos ficaram apenas com a certeza de uma mãe que os espelhava como bonitos e perfeitos. Talvez por fatores que não sei, foram educados e conseguiram não desenvolver qualquer tendência para a psicopatia. Apesar de terem sido crianças livres, mas tinham a base de um amor incondicional das mães. Podemos afirmar que ambas as mães conseguiram deixar os potenciais herdados desenvolverem. Conseguiram que os filhos não precisassem se adaptar a nada que não fosse original deles mesmos, e assim cresceram sob o predomínio do verdadeiro. Realmente, me parecia-se 2 casos de pessoas muito verdadeiras. Em momento algum, estou fazendo apologia da psicose, algo sem qualquer vantagem para o ser humano. Conheci e atendi vários filhos de psicóticos destruídos. Um borderline com nível de sofrimento indescritível, uma outra moça que me descreveu os horrores de ser filha de uma mulher que, nos episódios maníacos, levava homens que havia conhecido na rua para dentro de casa. E o pânico e o pavor que ela sentia dessas situações. Ela me contou isso porque eu estava tratando da mãe. E assim mesmo ela ainda levava a mãe ao médico, tal, mas sem essa não foi tão bem sucedida. Aqui quero apenas indagar e colocar em discussão como 2 mães tão comprometidas foram capazes de propiciar um ambiente favorável e um desenvolvimento emocional que me pareceu próximo do natural e sem as pretensões dos pais de criarem filhos para lhe satisfazerem. A única certeza em ambos os casos é que tudo começou em casa. Muito obrigado. Aqui alguém me pedindo, Sérgio, a referência do Andrade. Tá, depois eu dou. O Andrade tem 9 livros. A obra final dele é sobre isso. Ele questiona algumas coisas de Freud, só com Freud, né? Ele questiona a sexualidade infantil como determinante. Eu vou dar os nomes aqui. Eu não consigo escrevê-los agora, porque são 9 livros que ele tem. Muita coisa, né? Muita De repente coisa. A pessoa acha na internet, né? Eu mando aí para vocês depois. Tá. Eu tenho até escrito. Alguém fez aqui. Escrito a nova metapsicologia. Esse estudo dele é um dos mais recentes. Nova metapsicologia. Que ele realça o superego como lugar muito mais da mãe do que do pai, como momento de idealização, sabe? Com as ideias do ego ideal, né? Então, uma mãe boa permitindo realmente o filho usufruir até as interdições, né? Que a vida e que a sociedade faz. Muito interessante essa visão dele. Eu gosto muito. Eu fui analisando dele muitos anos, né? Então eu tenho uma intimidade grande com a fala dele, com a obra dele. Tem seguido, né? A obra dele. Tem seguido. E da doutora Edna Villette, né? Tem muito toque dela nessa minha apresentação também, sabe? E toda a minha parte social de defensor do SUS, né? Defensor da saúde pública, assim, que inclusive dessa vez eu não sei se eu pus os nomes reais, mas eu tenho hábito de usar essa experiência psiquiátrica, que eu amo,
com nomes reais, numa tentativa de dar identidade para pessoas que são absolutamente invisíveis, né? Que são os pacientes do serviço público, né? E que tanto nos ensinam. Então, eu tive uma experiência psiquiátrica aqui em Minas que realmente valeu, eu diria que valeu uma formação psicanalítica inteira, sabe? Com certeza. Realmente uma coisa indescritível. Eu fico emocionado de lembrar e que, obviamente, o hospital foi fechado, né? Que não interessa. Mas, enfim... Por referência ao nome, né? Aqui uma pessoa botou Emanuel, que quer dizer Deus conosco em hebraico. Com Depois, certeza. Pois é, a mãe não sabia disso, com certeza. com certeza. Aqui o Tacílio José Ribeiro, ele pergunta. Talvez ele queira falar, se quiser fazer a pergunta. Como fica o Édipo diante das novas realidades em Freud? Bom dia a todos, né? Bom Na dia. primeira apresentação, a Ana Lila fala assim das novas configurações familiares, e agora até o próprio Sérgio fala assim, dessa questão do superego, da mãe, a importância dele. Eu estou me perguntando assim, como é que fica a questão edípica na forma tratada lá na obra de Freud e a atualidade. Um Édipo assim, relacionado à questão da lei, da norma, e provavelmente mais depois a questão do nome do pai, né, em Lacan. Eu poderia responder algo, né? De fato, Winnicott tem várias contribuições para o complexo do Édipo. O que eu falei um pouquinho é que, do ponto de vista de Winnicott, você não pode pensar que a constituição subjetiva decorre do Édipo. O Édipo também é importante, mas tem processos fundamentais que são anteriores ao Édipo e que são essenciais na constituição do sujeito, né? Especialmente tudo, a integração, desenvolvimento da criatividade, do brincar, da experiência cultural. Então, agora, quando eu falei estas novas configurações familiares, em que às vezes o pai é anônimo, o bebê se provê, também tem que levar a reformular outros aspectos do Édipo. Agora, isso é todo um trabalho a ser desenvolvido, óbvio, né? Não pode ser fica assim, seria muito difícil agora dizer como fica. Ou seja, o lugar do Édipo é fundamental, mas tem muitas coisas que têm que ser reformuladas, especialmente por como foram teorizadas, né, por Freud, há mais de 100 anos atrás. Né? A gente poderia dizer, né, Ana Lila, que o Édipo vem depois desse início todo, né? Por isso esse início todo é mais importante. Se tudo corre bem, o Édipo vai poder a criança chega ao Édipo, onde vai se definir sua identidade sexual e tudo isso. Né? Enfim. Então, como... Sérgio quer falar alguma coisa sobre isso? Eu concordo com isso, concordo. Realmente, até porque também essas configurações novas são muito recentes, né? Não sei se a gente sabe como é que vai acontecer, o que vai acontecer com essa turma, né? Tem um livro aí sobre geração digital que o autor questiona como é que vai ser. Ele não acha que a internet é uma coisa assim que é igual, cada um usa do jeito. Não, ele acha que mudou o pensamento do mundo, né? Mudou a forma de pensar. Mas que ele não sabe ainda como é que será, né? Então, a gente está pensando aí. Eu não tenho nenhuma experiência analisando dessas novas configurações. Eu não tenho nenhuma. Assim, de casal homoafetivo, sabe? Eu nunca conheci nenhum paciente, eu não atendo criança, né? Pode ser que quem atenda criança já tenha essa experiência, né? Eu não tenho, né? Como é que fica isso? Agora, eu acredito que o Édipo está na cabeça mesmo, né? Você não precisa ter um pai concreto, né, para ter essas vivências. Porque se você vai se transformar em 2, é preciso ter um 3. Isso todo mundo sabe, né, em termos do estudo do desenvolvimento, né? Que o terceiro marca a existência dos 2. Não, primeiro eu queria
parabenizar os dois, que eu acho que foram extremamente complementares. Eu acho que a Ana Lila, que eu gosto muito da forma que ela escreve, apresentou uma coisa, vamos dizer, um apanhado teórico resumido maravilhoso, e o Sérgio trouxe toda a coisa clínica, né, que eu acho que enriqueceu muito, eu acho que se complementou, né? Mas eu queria colocar uma questão que eu acho que é a partir da Ana Lila e complementada pelo Sérgio, né, que é exatamente essa questão da passagem para o mundo, né? Quer dizer, se tudo começa em casa, preparando para o mundo, né? Quer dizer, os bastidores da entrada no mundo, né? E, aliás, eu vou dizer que eu gostei muito quando o Sérgio falou de sinais de confiabilidade, porque eu acho que a construção da confiabilidade é o que coloca realmente uma possibilidade de estar no mundo e acreditar no mundo. Então, não obrigatoriamente tem que ser tudo, vamos dizer, by the book, tudo certinho, mas que são lidos sinais, né, dentro de casa que podem serem levados para confiar no mundo, né? E aí me lembrou muito, eu vou tentar ser breve, mas que me comoveu muito, se vocês viram ontem, uma reportagem sobre um menino que tinha problemas neurológicos graves e que andava de cadeira de rodas, né? E foi para a escola, e com toda a recomendação de que não tirasse ele da cadeira de rodas, porque ele caía. E aí surgiu um professor de educação física, que se colocou contra essas recomendações, não sei se vocês viram, foi muito bonito, se colocou contra essas recomendações e disse, eu vou levar esse menino a usar tudo que ele puder usar. E em 3 meses, esse menino estava andando, mais socializado, quer dizer, claro que andando com as dificuldades, mas saiu da cadeira de rodas, né? Então, eu fico pensando, quer dizer, foi um personagem do mundo, né? Já do mundo fora de casa, né? E também pode desenvolver, porque alguma coisa desses sinais de confiabilidade também deviam estar dentro desse menino, né? Que eu acho que leva também a ver o que a Ana Lila faz, que tem um belíssimo livro sobre a amizade, né, Ana Lila, que eu acho que é exatamente a importância de personagens encontrados no mundo que dão continuidade a esse trabalho que começa em casa, né? Gente, muito obrigada, foi muito, muito, muito rico. Aí, se vocês viram esse caso, tiverem alguma coisa a dizer, realmente foi um caso que me comoveu muito. Obrigada aos dois. Eu vi esse caso. O cuidado é uma coisa, né? Como transforma, né? Não, confiar, né? É a coisa de se colocar confiar, como alguém que entra apostar, no né? mundo né? E leva adiante, né? Tudo o que, né, podia ser desenvolvido, né? A amizade é muito importante, né? Eu queria perguntar para Ana. Perguntar não, comentar como a amizade é uma coisa importante, né? Realmente, eu acho, eu não sei nem dizer, porque amigo é uma coisa que ocupa tanto espaço, né? E é o seu... como é que o Kohut fala lá, os 3 tipos de transferência do Kohut, né? É o especular, idealizado e alter ego, né? Que o outro é a sua medida que vai responder você na horizontalidade, né? É isso que não tem preço, a meu ver, né? Mas realmente... E a intimidade também, Ana Lila, isso é uma coisa maravilhosa, né? Estudar intimidade é outra coisa importantíssima. Não, eu vou comentar, depois quero falar uma coisa de Sérgio, dessas mães psicóticas com filhos saudáveis, né? Bom, primeiro eu vou comentar de Sérgio, porque eu atendo há muitos anos uma mãe psicótica, transtorno maníaco-depressivo, né? O transtorno bipolar, mas que nas crises de mania parece esquizofrenia, até foi diagnosticada como esquizofrenia, e tem um filho absolutamente saudável. Então, seria para a pesquisa do Sérgio. Mas, na realidade, o que eu entendo que todos nós temos vários seus, não é uma coisa só. Então, essa mãe, evidentemente, quando entra em crise, rompe totalmente com a realidade, especialmente na mania,
Mas ela teve a primeira crise quando o filho tinha 3, 4 anos e o pai preservou muito o filho da mãe, enfim. Então, ela conseguiu um self dela amoroso, cuidar muito bem do filho, né? Fazer a função especular, fazer ele acreditar, ter confiança no mundo, né? Ajudou a desenvolver a transicionalidade. Então, e até o filho adulto continua sendo muito boa mãe, porque ela tem um self dele, um eu dela, que consegue entrar em contato com o filho, que consegue ter essa experiência de intimidade saudável, embora outros aspectos dela, ela atina, né? Ela né? Desanda no contato com a realidade. Mas eu vou acrescentar, mas em relação à amizade, achei interessante que a ideia de Ricardo Rodolfo, não é minha original, essa coisa do estatuto do amigo, que o amigo é alguém que para a família é não familiar, mas para o mundo externo é familiar. Porque eu tive mais de uma vez uma experiência pessoal que é muito engraçada e me surpreende. Eu tenho uma família de adoção, né? Porque eu acho que a família hoje em dia tem que ser definida por autodeclaração. Esta é a minha família, não é de sangue, é de adoção, porque eu sou estrangeira, então, amigas brasileiras, quando estão no seio de minha família, em casa, são amigas, não são família. Mas quando eu estou com essas amigas as mais próximas, em espaços mais sociais, eu distraidamente começo a falar em espanhol com elas. E eu digo, por quê? Porque passam a ser família, são minha família, né? Há um vínculo íntimo que quase de amizade. Então, para a família são estrangeiras, são de fora. Para espaços mais amplos, são a família. Então, esse paradoxo do que, né? A ideia de que na adolescência ninguém se lança ao mundo sozinho. O adolescente tem que ir sempre com um amigo, porque o mundo de fora, não digo os amigos da criancinha, do bebê, que são amigos mais na hora de brincar junto, mas digamos, o bebê não se lança ao mundo, mas o adolescente que se lança aos grandes espaços, a vida social institucional, precisa do amigo. Por isso, essa figura do amigo não pode ser pensada só como substituto do irmão. Tem uma especificidade que é muito importante, é muito interessante. Na adolescência, e eu pensei também, porque isso é algo que eu quero trazer, no envelhecimento, é fundamental a figura do amigo. E o contato com o mundo externo, o contato também em relação às dificuldades familiares que com muita frequência acontecem. Então, é isso. Lembrando, né, Ana Lila, que o Winnicott fala que a matriz da transferência é a mesma da amizade, né? Que uma amizade pode curar, ele chega a falar em um texto, né? Como muito bom, mesmo, né? Muito bom lembrar isso. Não é o Otteral que fala nos fenômenos curativos, né? Ele fala nisso. Tem coisas de... E uma amizade, uma relação... Tem um texto que me impressionou muito, um livro de casos clínicos. Eu estava em formação quando eu li, até era a edição da Argentina. Um caso do Abraham, né? Que ele funciona como perito, e era um psicopata, né? Clássico e etc, etc. Então, ele examina e tal, pede vigilância e pede mais um ano para novo exame. E ele chega, o rapaz estava praticamente curado. Ele tinha arrumado uma mulher mais velha que se apaixonou por ele, né? E cuidou dele, e tratou dele, né? Aquele vínculo confiável, dando a ele uma segurança de respostas objetivas, não tinham curado. É isso em Abraham, você imagina o tempo que tem esse texto. Fui procurar outro dia para citar, não acho mais nada, né? Mas é uma... Que pena. Mas, Ana, tem um médico aqui que eu gosto muito, que me trata de vez em quando, e ele, toda consulta, ele fala, você é meu amigo. O que nós, é mais do que amigo, eu faço amor com você sem sexo. Essa é a relação que eu tenho com você. Eu adorei essa ideia, né? De uma coisa tão próxima, né? Assim, de amor sem sexo, né? É Márcia Teixeira. Poderiam comentar sobre a relação do desenvolvimento emocional das crianças refugiadas, muito presentes nas escolas brasileiras atualmente, e as rupturas com os ambientes em que viviam? Boa pergunta. Difícil.
Difícil, a gente pensa assim, a gente não sabe, mas a princípio a gente pensa numa situação traumática, né? Porque foram refugiadas, perderam seu país. Agora, não necessariamente perderam os vínculos primários, né? Não necessariamente. Porque o trauma de Winnicott, o trauma da falha ambiental severa no início da vida, que levaria a patologias graves, psicose, borderline, casos fronteiriços, não tem por que acontecer pelo fato da pessoa ser refugiada, né? Depende, né? Porque a criança pode ser refugiada junto com a família, já tem uma certa idade e manteve as relações, os vínculos primários intactos, preservados, suficientemente bons. Então, claro que se produz um trauma, mas um trauma posterior, né? Isso é o que eu entendo. Aí, para fazer um trauma social, mais subjetivo também, né? Concordo. Aí tem estranhamento, né? Tem tudo, mas a essência está lá firme, né? Então, isso aí segura. Mas a perda do pertencimento da casa, do país, da língua. Nossa, muda muito. Quando eu me mudei do Rio para Belo Horizonte, foi uma tragédia em os 2, 3 primeiros meses. A minha filha não sofreu bullying, não, porque eu sou mineiro e eu quebrava o pau, mas, na verdade, ela pediu para mim assim, olha, eu não quero mais a escola, e ela adorava a escola, né? Porque estavam gozando o sotaque carioca dela, né? E ela, de raiva, ela hoje voltou para o Rio, mas sem conversar com ela, parece que chegou de Minas hoje, né? Não tem, realmente assimilou de tal forma que virou uma grande mineira, mas na verdade foi muito traumático aquilo, né? Então precisou de contar com os pais, né? Para a gente ir ao colégio, discutir, foi ótima a conduta da escola e tal, resolveu, e não teve nada de refugiado, né? Foi uma escolha nossa de mudar, né? Os traumas existem. Eu imagino que os imigrantes sofrem muito, né? Todos, né? Quando esse tipo de migração, por exemplo, eu sou filho de imigrante, né? Leia também, né? Então a gente tem isso na pele, né? Como é que não é tão simples assim, né? Mas agora como é que fica, eu não sei, né? Essa coisa de... Aí alguém pergunta falar de amizade e envelhecimento. São Jorge temas... Valadares. Jorge Valadares, assim, não tinha visto lá em cima. São Envelhecimento eu não entendo nada. Não, né? O que é isso? Eu acho que uma pessoa, quando envelhece, se tem a sorte, o privilégio de ter amigos, vai ter uma velhice muito mais suave, porque Winnicott fala um texto não sei onde, eu quero trabalhar, sobre necessidades tardias, a necessidade de reconhecimento, de pertencimento. Quem tem amigos vai ter parte dessa necessidade tardia satisfeita via o afeto da amizade, que é uma escolha afetiva. É claro que as famílias, às vezes, são maravilhosas e dão, né, otorgam todo esse reconhecimento, esse afeto, essa experiência de intimidade, mas nem sempre, né? Então, o amigo aí desempenha um papel fundamental nessa ponte, né, com o mundo externo, evitar o isolamento, enfim, mas aí é a desenvolver, né? É a desenvolver. Mas a coisa mais interessante para mim sobre o envelhecimento é aquela velha coisa do Freud de que o inconsciente é temporal, né? Se você continuar um ser desejante, né? Deixando se impregnar pelas suas memórias e usar suas memórias a seu favor, não como saudosismo, mas como um patrimônio pessoal, e recriá-las de uma certa forma, né? Você está inteiramente vivo, né? Eu acho isso, por exemplo, a Ana fica falando a idade dela, e ela aumenta um pouco, sabe? Vaidosamente. Vou fazer 82 daqui uns 20 dias. Vou fazer 82, não, eu estou animada. E assim a vida continua a valer a pena, né? Uma velhice dessa forma, né? Você, como o Sérgio acabou de dizer, se você continua como um ser desejante, isso é importantíssimo, né? Nós não podemos parar de ser
de sermos seres desejantes, né? É muito importante. Nós estamos todos aqui, todos, né? Porque nós somos seres desejantes ainda, né? A gente ainda quer saber o que o Sérgio tem para falar, o que a Ana Lila tem para falar, o que essa turma toda que está aí junto com a gente tem para falar, como é que a gente pode estar junto, dividir. Eu acho fantástico isso. Agora, não, realmente, eu sou uma senhora, mas eu me dou um respeito. A senhora atuante. Maria Cecília quer falar. Então, não, porque vocês estavam falando, eu me lembrei que é uma cena memorável, né, do Saura, que é um gênio para mim, né? Aquele Mamãe Faz 100 Anos, Que é uma maravilha. né? Que tem uma cena que é maravilhosa, né? Que ele está conversando com a Ana, né? Que vai visitá-lo, que é uma pessoa, né? Que para proteger até dos filhos, né? Que ela acha que estão querendo que ela morra, né? E que chega aquele momento que ele diz, que ela diz para a Ana, né? Agora você vai embora, porque eu tenho muito a recordar. Eu tenho que muito. Foi o que foi sentado. Não sei se você se lembra dessa cena que é. Eu preciso ficar comigo, porque eu tenho muito a recordar. Eu acho isso de uma coisa incrível, que alguém trouxe, acho que foi você, acho que tocou, né? Quer dizer, é a coisa de ter armazenado tanta coisa, né? Que se está acompanhado de alguma maneira, né? Não se está tão só. Né? E dando uma de cientista, né? De neurocientista, que eu aprendi isso há pouco tempo e estou usando isso demais, que não existe armário de memórias, né? Cada vez que você recorda o fato, são circuitos cerebrais diferentes que são ativados. Então, você não tem a mesma memória sempre. Tem sempre pequenas diferenças quanto às conotações afetivas e tudo. Então, cada vez que... Então, eu entendi isso, até escrevi um texto sobre isso, quase como um espaço transicional, a sua memória criativa. Você altera a sua memória de acordo com aquele momento que você está... Né? Uma coisa que foi, às vezes, horrível, passa a ter uma conotação de vitória, de patrimônio, né? Então, não é ficar preso na memória, mas é você poder utilizar como um patrimônio seu. É isso, então, é vida, né? É a vida. Pois é vida, porque hoje a Marta Medeiros, foi ela que falou, né, que a vida dela já foi mais da metade, né? Então, ela, daqui para frente... E é isso, se você não tiver isso para viver... Eu queria, a Luciana quer falar, mas só para completar, para perguntar, para falar sobre amizade, as festas de formatura, né? Coisa impressionante, como que você reata laços de pessoas que você não via há anos. E é o meu melhor amigo, né? Você, de repente, porque teve vivências juntos. É um assunto que eu queria discutir um dia aqui, se tivesse chance, né? Luciana, quer falar? Quero, obrigada, Fátima. Bom, eu queria comentar com a Ana Lila. Eu estou com duas pulgas atrás da orelha. Uma é a questão da amizade, que mexeu muito comigo, como você trouxe, tá? Eu nunca tinha pensado nisso. E o Sérgio trouxe essa questão dos filhos saudáveis, antipsicóticos também, que fica um mistério, né? Esse self amoroso, essa integração. Mas, Ana Lila, eu identifiquei tanto o nosso lugar, acho que o Fátima comentou dessa matriz, nunca tinha visto do Winnicott, né, dessa matriz transferencial da amizade, porque quando você foi falando da amizade, eu falei, gente, tudo que você foi falando eu fui identificando no nosso set, né? Eu registrei aqui, ó, você falou, lugar de subjetivação é o nosso trabalho. Aí você colocou, lá fora são familiares pela intimidade, dentro da família não somos. Eu falei, somos nós, analistas, né? E aí eu fiquei pensando nessa cura, né? Realmente essa cura, né? Que seja pelo amor, pela amizade. Me tocou muito isso. Eu nunca tinha pensado por esse viés, tá? Esse é um ponto. Aí puxou uma coisa que eu escuto muito, não sei se vocês concordam, essa ideia de que para eu ser feliz eu tenho que ter muitos amigos. Às vezes os pacientes trazem isso. Eu não tenho amigo. Existe uma queixa ou existe uma ideia de que se tem que ter muitos amigos para ser feliz.
Isso é uma coisa que eu questiono muito, porque depende que pessoa é essa e como é que é, né, essa estrutura psíquica e que amigo é esse. Então, quando você falou assim, tudo começa em casa, eu pensei, o amigo também. Este tipo de amigo que eu tenho vai ser no espelho de como eu tive a relação, né, desde o início, né, com a minha família, com os meus pais, como é que eu me estruturei. Então, eu fiquei pensando muito isso. É perigoso, né, a gente poder colocar, olha, temos que ter muitos amigos, porque senão nós vamos ser infelizes. Eu fiquei pensando isso, tá? Esse é um ponto. Deixa eu colocar só um adendo no seu comentário. Não são seguidores, né? Que as pessoas, na atualidade, querem amigos seguidores para fazer uma... É perigoso, porque eu acho que o Nietzsche tem uma frase que só existe uma coisa além do amor, a amizade. Quer dizer, não é amizade, não é qualquer coisa, né? Eu acho que seriam, né, como você falou de elevação, você falou uma palavra que eu já esqueci. Então, eu acho que esse é um ponto do amigo que me tocou muito, tanto lá fora, como a gente faz um trabalho realmente de amigo, tá? Eu acho que é isso. Me tocou muito isso. Eu posso dizer assim rapidamente, né? Porque uma vez, há muitos anos atrás, me pediram para falar no lugar e falar se a relação analítica era amizade. Falei que não. Porque a amizade tem como característica fundamental a reciprocidade, de igual para igual. E a relação analítica reproduz a relação mãe-bebê, como diz Winnicott, que não é recíproca, é muito desigual. Embora é de um afeto profundo, é de confiança, mas não é recíproca. Estão em lugares muito diferenciados. Então, isso, claro que dá para comparar até um certo nível, mas é diferente. Agora, não, mas eu não estou colocando, tá? Que falando assim, eu virei amiga do paciente. Não, eu sei que você não colocou. Eu nunca tinha pensado na definição de amizade. Não, né? Lógico, eu sei que você não colocou, só me lembrei, né? Você falou, também no setting temos essa, né? Esse de fora, de dentro, mas aí não é uma amizade, bom, a gente sabe disso, mas pode-se pensar. E outra coisa que você colocou, claro que não é necessário ter muitos amigos, porque atualmente, como a Fátima colocou, os amigos da internet, os seguidores, não há realmente intimidade, as pessoas realmente nem se conhecem, as pessoas só postam para ter seguidores, para serem admirados, são relações muito particulares. Tenho 580 amigos, não é possível ter poucos amigos e bons é o que é importante. 2, 3, 5, depende da pessoa, mas é por aí, né? Não, ter muitos amigos não tem como, né? Não há tempo útil para ter tantos amigos. Amigos para valer. Mas eu não tinha pensado nem em seguidores, não, quando Fátima falou. Eu não sei se vocês escutam. Eu só trouxe porque é uma coisa da atualidade, né? Mas eu tinha pensado mesmo na questão da amizade, né? Como a Lila falou, ela vai para a família brasileira dela, a família de adoção. A sua língua vem, né? A sua língua mãe vem imediatamente na uma entrega. Então, eu estou falando nível de entrega, né? Tem que ser uma pessoa de muita, né? Muito genuína, muito verdadeiro para encontrar essa outra pessoa lá fora, né? E só contar uma coisa, emendando de amizade, eu fiz 60 anos recentemente. Quando a Ana falou que fez 82, que está achando tão estranho, eu estou achando muito estranho 60 anos. Eu acho que é por isso que a gente vira idoso a partir de 60, né, por lei. E eu agora vou fazer, Dalila, uma viagem de 1 mês, eu me dei direito, com a minha primeira amiga da infância. Então, em homenagem àqueles dividinhos, que é muito bom, né? Que maravilha. Vou passar a palavra para o Tarcísio, está com a mão levantada. Mas olha só, mas por favor, eu quero falar rapidinho. Eu ainda não tenho 82, faltam 20 dias ainda. 81. Eu ainda tenho 81, ainda falta uma... Não, mas eu queria... Tacílio, me dá licença aqui de eu falar uma coisinha que o Sérgio colocou, que eu acho também muito importante para a gente aproveitar ainda nesse tempo que nós temos. Sérgio, eu achei tão interessante e tão importante o que o seu paciente homem falou para você, não é? Faço amor com você sem sexo. Então, voltando a essa questão, né, também que a Ana Lila estava colocando, né, da relação analítica como uma relação mãe-bebê, que não é amizade. Sim, mas é de amor.
Isso eu concordo plenamente. E é amor sem sexo. É um outro amor. Qual é o outro amor? Talvez seja mesmo o amor da mãe com o seu bebê, que ele nem entende ainda direito aquilo, mas se ela pode amar, né? Porque é uma relação muito difícil, a mãe com seu bebê. Eu trabalhei anos com observação da relação mãe-bebê. Eu sei o quanto isso é difícil, as pessoas não se dão conta porque não fazem esse curso. Esse curso, para mim, é importantíssimo, não é? Então, veja bem, a relação analítica, é isso mesmo, Ana Lila, não é amizade, mas, a meu ver, aí eu estou com o paciente do Sérgio, é uma relação de amor sem sexo. E se não houver amor, Ana Lúcia, que esse é o meu nome, eu não acredito que o analista possa realmente cuidar do seu paciente. Que hoje em dia eu uso muito mais essa expressão. Eu me chamo uma cuidadora, como eu falei no início, já fui hipercriticada por isso, mas não me importa, né? Eu cuido quando posso. Eu estou aqui quase que gozando com esse debate, que está muito legal, está muito bacana, me surpreende muito, e queria voltar no doutor Sérgio, quando ele resgata, ele traz a questão da neurociência sobre a plasticidade cerebral e a importância disso no jogo da memória, e a memória como um patrimônio, tratada como um patrimônio. Eu vi a questão do afeto, me lembrei da metodologia, da metapsicologia freudiana e dos processos psíquicos assim, relacionados à circulação e distribuição de energia. Com assim, aumentos, diminuições equivalentes. Eu não sei como que o Winnicott trata isso posteriormente, mas assim, gostei muito, me deixou essa interrogação. Necessariamente não tem que responder ou comentar, não sei como é que está o cronograma, mas eu saio daqui com essa questão para mim aqui. Tá? Muito obrigado. Tem alguém que responder brevemente? Realmente, eu não sei se responder assim de chofre, não. Né? O Winnicott nunca se preocupou muito. Mas houve uma pergunta aí 2 vezes que não foi dita, e a capacidade de estar só. Eu não sei quem fez essa pergunta. Né? E aí eu acho que quando você tem patrimônio, quando você tem coisas dentro, vamos dizer, tem até amigos, você nunca está só. Né? Você precisa do outro para ficar só. Né? Tem relatos maravilhosos de solidão objetiva com vivência de ter pessoas que te amam. Né? Só por questão de amigo, para terminar, fica também como pergunta, há uma tendência a idealizar o amigo como uma coisa fiel para todas as horas. Né? Aí que eu acho que o amigo vira a figura da mãe. Eu posso contar com ele sempre. A gente escuta muito essa frase, né? Ou seja, o amigo é alguém que está comigo sempre, né? Que qualquer coisa que eu precisar, ele fará por mim, né? Eu já me perguntei muito o que isso significa, né? É dessa idealização que eu estava pensando, falando, que existe uma idealização também, muitas vezes, aí no amigo. Sem dúvida. Então, acho que chegou a hora da Catarina falar, né? A Caterine vai apresentar, o seu nome Caterine, acho que ela vai apresentar um filmezinho do encontro, mas antes que vamos terminar com ele, né? Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também ao Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, que cede o Zoom para o nosso encontro. Tá bom? Caterine? Fátima, obrigada, Ana. Agradecer a Ana Lila e a doutor Sérgio. Eu consegui ouvir uma boa parte Estava tendo um outro encontro, estava meio que me dividindo, mas consegui ouvir a maior parte da discussão e fiquei aqui cheia de pensamentos e reflexões. Bom, primeiro agradecer ao grupo, né, Carioca, sobre o pensamento de Winnicott, por esse espaço de convidar a todos e a todas
para o nosso encontro em setembro, né? Eu vou passar um videozinho. Uma coisa aqui. Vamos ver. Estamos aqui registrando. País tropical, somos a mata verde, a esperança, somos o sol do extremo oriental. Ixi! A lua fez um poema nas palhas do coqueiral. Eu escrevi seu nome nas areias, no coração do extremo oriental. A luz do interior brilhou lá na capital e clareou o céu da Borborema, no Cariri do extremo oriental. Salve o sertão, o brejo, a Borborema, que vem saudar o extremo oriental. Tá bom. Bom, é isso, gente. A gente gostaria, então, de convidar todos e todas e... Bom, só queria dar 2 spoilers, né? Um é que nós teremos uma atividade no primeiro dia, na quinta-feira à tarde, que a gente está intitulando Roda Viva com o Winnicott. É uma grande brincadeira, digamos assim, para a gente se divertir. A proposta é que 4 colegas apresentem seus trabalhos e, a partir de seus trabalhos, formulem uma questão para jogar na roda, onde nós teremos no centro, uma das pessoas é Fátima Junqueira, que eu já agradeço demais pela participação e colaboração, né? E Fátima vai estar lá como uma entrevistada, né? Obrigada, né, pelo convite. Favorecer as discussões. E o outro é que Ana, né, também aqui eu agradeço, vai estar numa conferência, que a gente está chamando de Conferência Vespertina, juntamente com Mariana e com Dalva, Mariana Mussói, né, do Rio Grande do Sul, e Dalva Alencar, aqui do Rio Grande do Norte. E Ana vai estar com a gente também numa conferência, que a gente está chamando de Conferência Vespertina. Então, a gente vai estar soltando a programação, muito provavelmente aí nos próximos dias. A gente está fechando tudinho, e agradecer já a vocês, né, pela presença. A Ana Lila vai estar com a gente, né, Ana Lila? Eu vi algumas pessoas, Elizabeth também, enfim, né, Sueli. Então, agradecer demais, Luciana, enfim, não vou conseguir, não estou vendo todo mundo, mas estou Não dá. aqui na minha... Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas em setembro aqui na Terra do Sol, onde o sol nasce primeiro, extremo oriental das Américas, tá? Obrigada. Obrigada, Catarina. Ana, quer fechar a mesa, Ana? Vamos fechar, né? Olha só, minha gente, eu não gosto muito de fechar, eu gosto muito de abrir, né? É uma coisa minha, né? Do meu jeito de ser, que eu acho que as aberturas, né, nos levam à escolha de muitos caminhos. O fechamento, de alguma forma, nos leva ao caminho de abrir né? O fechamento só vale a pena se nós fechamos ali, mas nós deixamos um espaçozinho aberto para começar uma outra coisa. Parece que eu estou brincando, não, mas eu estou falando seríssimo. E Ana Lila e Sérgio, vocês foram excelentes. Nossa, que nomes bem escolhidos, né? E realmente foi muito bom, as pessoas gostaram muito, é o que a gente percebe no chat, é o que a gente percebe nas colocações, nas pessoas que se colocaram. Não poderia ser diferente, são 2 pessoas realmente especiais, foram muito bem escolhidas. Então, eu só tenho a agradecer, e agradecer também de estar aqui com vocês, né? De estar não só desfrutando da presença de vocês. João Amaral mandou mais uma coisa, a Luciana Carvalho também.
É porque tem um grupo aqui, esse nosso grupo de Winnicott, né? Ele tem um grupo que é muito antigo, né? Que a gente se encontra muito, a gente se fala muito e todo mundo se gosta muito, né? É um grupo que praticamente não briga, né? Só se ama, toma cerveja e vinho, o que é fantástico. Então eu agradeço a todos que estiveram presentes também, a todos que falaram com a gente, a todos que se posicionaram, né? E por mim, Fátima, você pode encerrar. Você já encerrou. Agradeço a todos. Você pode encerrar essa coisa mecânica. Ah, coisa mecânica, tá bom. Não, você Então, pode. nos vemos todos em João Pessoa em setembro. Opa, bora para lá. Um abraço, então, em todos. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.